Defensoria Pública esclarece dúvidas sobre o direito de visitas em tempo de pandemia e a necessidade de isolamento social. E neste momento eu converso com o Defensor Público do Estado do Pará, Dr. Renato Teixeira, e a pauta é exatamente o direito de visita em tempos de pandemia. Dr. Renato, eu começo lhe perguntando como fica exatamente essa situação relacionada ao direito de visita em tempo de isolamento social que a gente convive. Boa noite. Boa noite, Cleber. Boa noite a todos os telespectadores. Esse é um tema muito importante. A gente sabe que a convivência familiar, ou seja, as visitas que ocorrem entre os filhos e os seus pais, é muito importante para o próprio desenvolvimento intelectual, a personalidade dessas crianças e adolescentes. Mas essa convivência familiar, ela tem que acontecer dentro de um ambiente saudável. E em algumas situações, é importante que venha a ocorrer a suspensão das visitas. Mas quais são essas situações? É justamente aquela em que a mãe, por exemplo, que detém a guarda da criança, vem apresentar os sintomas da Covid-19. Aí, nesse caso, ela estando ali naquele domicílio com os seus filhos, claro que todo mundo que ali está vai ter que se submeter à quarentena, ficar aí 14 dias isolados, a contar do surgimento dos primeiros sintomas, para que justamente não venha a passar essa doença para as outras pessoas. Mas é muito importante falar que o simples fato de existir essa indicação de isolamento social por si só não é suficiente para suspender o direito de visita. É importante ter em mente que isso é um direito da criança. Por quê? Porque é importante para o seu desenvolvimento psicológico, para que ela venha a se desenvolver sem traumas de abandono. Então, isso tem que ser estimulado. Acima de tudo, tem que ter diálogo entre essas pessoas para justamente solucionar as situações que vão surgindo ali no dia a dia. Agora, doutor Renato, diante desses fatos que o senhor esclarece neste momento, que procedimento a pessoa que é impedida, né, de poder exercer esse direito de visita ao filho, ela deve proceder para ter assegurado esse direito? Sim, aí é importante, inicialmente, o diálogo, conversar com aquela pessoa que detém a guarda para que justamente esse direito venha a ser preservado. Porém, se não tiver resultado esse diálogo, é importante que essa pessoa prejudicada busque o seu advogado ou busque a Defensoria Pública para que justamente a gente venha mediar esse conflito. E se não tivermos êxito nessa mediação, aí nós vamos ter que entrar com as medidas judiciais cabíveis. No caso, se já houver uma determinação judicial anterior em relação a essas visitas, aí a gente vai entrar com cumprimento de sentença para que justamente aquilo que já foi determinado, seja numa ação de divórcio, numa ação de reconhecimento e dissolução de união estável, venha a ser observado. Se não há nenhuma determinação judicial anterior, aí nós entramos com uma ação que é de regulamentação do direito de visitas. E ali o juiz vai determinar justamente como vai ocorrer essa visita. Os dias, se vai ser final de semana, como é que vai ser feito em relação aos feriados prolongados, às férias, ao aniversário de um dos pais, aí tudo isso vai ser determinado pelo juiz. E é importante também falar que se esse processo de exclusão das visitas vier resultar numa manipulação psicológica, num abuso em relação a essa criança, pode ficar caracterizado a alienação parental. E a alienação parental vai trazer uma série de consequências para esse alienante. Pode ser desde uma multa ou até mesmo, se for o caso, a inversão dessa guarda, se estiver se mostrando essa guarda prejudicial aos interesses da criança. Doutor Renato, nós agradecemos aí mais uma vez a disponibilidade de abordar sempre temas de interesse relevante para a comunidade. Espaço sempre à disposição para a Defensoria. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Conversamos com o Dr. Renato Teixeira, defensor público do Estado do Pará, falando sobre o direito de visita em tempos de pandemia.